Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante que diz respeito ao mecanismo que todo ser humano tem para usar essa ciência fantástica que é a radiestesia. É uma mente só, mas para efeito didático nós vamos dividir a mente em três partes. A parte, vamos chamar assim, mais física, que seria a mente mais reptiliana, aquela mente do sistema nervoso central, é uma espécie de gravador. Essa mente é a mente animal. Essa mente é a mente que é responsável pelas doenças, por somatizações que acontecem no corpo físico. Nós temos uma outra mente, que é a mente consciente. A mente consciente é a mente que ela representa uma espécie assim de interregno, de diplomata entre a mente superior, que seria o supraconsciente, e entre a mente animal, que seria o subconsciente. Então, para nós darmos um exemplo, eu me lembro muito de uma imagem muito boa que o professor Ribot fez. Como que nós podíamos usar uma imagem para a gente entender esse mecanismo tão importante da mente, que a gente usa nesse nosso trabalho de radiestesia radiônica. A mente animal, que é aquela responsável pela somatização das doenças, daquilo que acontece mais ao nosso redor, que é usado inclusive pelo professor Ribot, seria como se fosse uma carruagem. A mente animal representa o cavalo. É ele que tem aquela força do empuxe, é ele que carrega aquela carroça com todo o seu peso ao longo de toda a estrada, todas as intempéries da estrada. Essa força vem do animal. Só o animal é suficiente? Não. O animal ele tem que ter um mecanismo para conduzir a carga. Esse mecanismo, esse instrumental para carregar a carga seria a carruagem. É na carruagem que a pessoa coloca as malas, é na carruagem que ele coloca os alimentos, os valores, o comércio que ele quer transportar de um lugar para outro. Só a carruagem por si só não é suficiente. Ela não anda sozinho. Ela precisa estar atrelada com o animal. O animal e a carruagem são suficientes? Não. A carruagem precisa do terceiro elemento. Qual é o terceiro elemento para que essa carruagem vá para frente? O terceiro elemento é o condutor, é a inteligência daquele senhor que vai segurar nas rédeas e que ele conhece todo o desenrolar, o caminho, a região, o contexto por onde o cavalo e a carruagem vão passar. Então, para nós podemos entender o mecanismo dessas três mentes, o subconsciente seria esse cavalo que tem essa força, de onde somatiza os problemas, o corpo humano, a mente, a consciência seria essa carruagem que carrega, seria como se fosse o corpo da pessoa, e a sabedoria do condutor é o supraconsciente. É ele que sabe qual é o caminho, qual é a melhor maneira de chegar, que hora que o cavalo precisa se alimentar, que hora que precisa fazer isso. Se o cavalo perde uma ferradura, ele sabe que local que ele tem que passar para colocar aquela ferradura. As nossas três mentes, elas seriam isso. Nós precisamos da sabedoria do condutor, que é o supraconsciente, da carruagem e também da força motriz do cavalo. E com isso, nós temos condições de, se as três coisas estiverem unidas, em harmonia, o cavalo não estiver relutando contra os arreios que prendem ele na carroça, e tanto o cavalo e a carroça estiverem em harmonia, sobre a orientação do condutor, os três vão a lugares incríveis e muitos problemas podem ser resolvidos desse jeito. Então esse mecanismo, essa metáfora nos ajuda a entender um pouco como é importante as três mentes estarem unidas entre si e harmônicas. Nós nos vemos na próxima aula.